professor Arthur Damasceno na área, voltamos e agora a nossa conversa vai ser sobre a intervenção federal e a intervenção estadual. E na realidade aqui a gente está tratando de um instituto que deflagra a normalidade institucional, né? A intervenção federal, ela é muito comum ser estudada o estado de defesa e o estado de sítio também, que são outros dois institutos que deflagram essa anormalidade institucional, mas a intervenção federal especificamente sendo tratada no título 3 da nossa Constituição. Já o estado de defesa e o estado de sítio, eles são tratados no título 5 da Constituição, momento em que nós trabalhamos a defesa do Estado e das instituições democráticas, juntamente com as Forças Armadas e a segurança pública. Já a intervenção, o título 3, trata da organização do Estado, vem logo depois de termos trabalhado ali as competências das unidades da federação, aquelas características dos Estados-membros, dos municípios, do Distrito Federal, da União, falar dos bens dessas unidades, enfim. E aí aparece a intervenção federal. A grosso modo, e a gente vai perceber isso, que a intervenção ela é excepcional. A União vai intervir nos estados e no Distrito Federal, excepcionalmente. Os estados irão intervir em seus municípios, excepcionalmente, suspendendo a autonomia daquele determinado estado, quando necessário for, né, para garantir ali o restabelecimento da ordem pública, da paz social, para se fazer cumprir determinada coisa, determinado valor, determinada decisão ou ordem que não tenha sido cumprido. A intervenção federal ela não é enorme, ou pelo menos o assunto não é muito vasto. Nós perceberemos que nós temos poucas circunstâncias, poucos incisos tratando dos motivos pelos quais a intervenção vai acontecer. Então vamos lá, vamos matar aqui já a leitura. Artigo 34, a gente encontra, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Já estou percebendo realmente que essa intervenção ela é excepcional. A União não intervirá. E aí a gente tem aqui alguns valores. E nesse primeiro momento nós vamos conversar bastante, tá? Vou trazer exemplos para poder te mostrar um detalhe que eu acho muito apropriado, muito importante. Olha aqui, ó. Manter a integridade nacional. Qual é o exemplo que eu trago aqui? Eu não sei se você lembra que na década passada, meados da década passada, nós vimos nos 3 estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, uma pretensão que rolou ali, governo federal, governos estaduais, em fazer acontecer uma secessão. E ali eles estavam em busca de se separar mesmo. O movimento estava ganhando corpo, né? Estava ganhando fomento, os 3 estados já tinham até bandeira, só que esqueceram. O artigo 1º da nossa Constituição determina que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Enquanto vivermos como uma federação, eles não podem se separar. Não há a possibilidade da separação, tá? E aquilo vinha ganhando cada vez mais força. Se porventura aquele movimento ganhasse efetivamente corpo e se mostrasse iminente essa secessão, a intervenção federal poderia ser utilizada. É um instituto, pode ser usado pela União, nesse caso, intervindo nesses 3 estados, para garantir a integridade nacional, para evitar com que fosse ali, né, condicionado essa pretensão da separação, essa secessão à Federação Brasileira. Até porque nós vivemos a indissolubilidade do Pacto Federativo. Então aqui um bom exemplo. Já o inciso 2º diz o seguinte: repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Exemplo que a gente tem aqui, galera. Quando nós falamos do repelir invasão estrangeira, eu me lembro de um exemplo, não aconteceu efetivamente, mas eu poderia encorpar esse exemplo e chegarmos a esse ambiente. Você lembra que em 2018, aquela crise horrorosa que a Venezuela encarava, os nacionais venezuelanos estavam entrando para o Brasil, buscando refúgio no Brasil, e isso aconteceu muito por Roraima. E aí o governo de Roraima se mostrou literalmente atrapalhado, né?
para dar realmente condições de dignidade da pessoa humana, tanto para aqueles estrangeiros quanto para os próprios nacionais, os próprios indivíduos ali, brasileiros que ali estavam. E aí, no final do ano, inclusive, você viu que o nosso presidente Temer, salvo engano, em novembro de 2018, decretou a intervenção federal. Foi por esse motivo aqui, Arthur, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra? Não, não foi não, tá? Mas aí eu quero usar esse repertório da Venezuela para imaginar o seguinte: pense você, o exército venezuelano, naquela circunstância, entrando no Brasil, buscando os nacionais venezuelanos para levar de volta a força. A gente teria ali a possibilidade de uma intervenção, justamente com base nesse inciso aqui. Para repelir invasão estrangeira, o governo federal poderia muito bem decretar a intervenção do Estado de Roraima, com base no inciso 2º, justamente para garantir ordem pública e para evitar que a nossa soberania fosse simplesmente cerceada, violada de uma maneira tão absurda, tá? Arthur, mas qual foi o motivo da intervenção em Roraima? Se porventura não rolou essa invasão estrangeira, foi justamente o que a gente vai ler agora no inciso 3º. Olha o que temos aqui no nosso inciso 3º. Por termo, a grave comprometimento da ordem pública. Por fim ao grave comprometimento da ordem pública. Dar um basta ao grave comprometimento da ordem pública. Gente, esse inciso 3º, ele não foi apenas o motivador da intervenção em Roraima, mas também foi o motivador da intervenção no estado do Rio de Janeiro. Em Roraima, a gente chegou à conclusão do porquê. Aquela crise da dignidade da pessoa humana, e víamos acontecer naquele ambiente, a gente morrendo, sucumbindo de fome nas ruas de Roraima. Mas no Rio de Janeiro, o espetáculo foi pior. Não sei se foi pior ou tão quanto grave, né? Mas você acompanhou, de onde você estiver, Brasil afora, que de 2017, finalzinho de 2017 em diante, todo dia morria um policial no estado do Rio de Janeiro. Todo dia. A mídia, inclusive, quando nós viramos o ano, chegamos em 2018, todo dia reportava a morte de um policial, inclusive trazendo pra gente contagem. Ah, hoje foi o 34º, 35º, 36º. Gente, estava um absurdo o estado do Rio de Janeiro. Até que quando chegando ali em fevereiro, o governo do estado pede arrego, pede auxílio, intervenção. E a intervenção federal que nós tivemos no estado do Rio de Janeiro em 2018 foi justamente com base nesse nosso inciso 3º, por termo, a grave comprometimento da ordem pública. Interessante que quando a gente traz a circunstância que motivou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, que começou no dia 16 de fevereiro daquele ano e caminhou até o dia 31 de dezembro de 2018, é interessante nós linkarmos esse artigo 34, inciso 3º, com o que se lê aqui, no nosso artigo de número 36. Olha o 36. A decretação da intervenção dependerá, e aí aparece em parágrafos, o parágrafo 1º, importantíssimo para a gente. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução, parei e te expliquei um detalhe. O decreto de intervenção que especificará a amplitude. Aqui no Rio de Janeiro, a intervenção federal, ela atingiu apenas a segurança pública. Digo aqui no Rio de Janeiro, mas estou em Cuiabá, né? Lá no Rio de Janeiro, a amplitude da intervenção, só a segurança pública. Então a gente percebe que o governo do estado do Rio de Janeiro continuou mantendo a educação, prestando saúde, alinhavando previdência social, cultura, mas na segurança pública foi posto no banco de reserva. A intervenção ali decretada pelo Temer atingiu apenas a segurança pública durante todo aquele ano, de fevereiro a dezembro, porque o prazo também é especificado no decreto. O governo do estado do Rio de Janeiro não teve ingerência alguma sobre suas polícias. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, nada. O governo federal assumiu o controle. Amplitude, prazo e as condições de execução. E ele continua, ele constituinte, se couber nomeará o interventor. Você lembra do Braga Neto? Ele foi o interventor nomeado pelo Temer, Michel Temer, presidente à época. O Braga Neto, inclusive,
ele ganhou, né, cara no âmbito político justamente por conta dessa intervenção. Hoje, inclusive, o Braga Neto é o ministro da Defesa da gestão Bolsonaro. Juntos, tranquilo, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Quero que você perceba que quando tratando desse momento de submeter o decreto ao Congresso, submeter o Congresso o decreto à Assembleia Legislativa, é entender que o presidente da República, quando decreta a intervenção federal, o governador do Estado, quando decreta a intervenção estadual, por não vivermos numa ditadura, por entendermos a necessidade de uma teoria dos freios e contrapesos, controle mútuo entre os poderes, esses decretos devem ser remetidos às casas legislativas respectivas das esferas. E que o chefe do executivo, presidente, governador, faça isso em 24 horas. Remeta em 24 horas. Legal? Então esse parágrafo primeiro é legal pra caramba a gente linkar, acrescentarmos aqui esse bate-papo. Mas deixa eu voltar. Olha aqui, ó. Inciso primeiro, manter a integridade nacional. Segundo, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Terceiro, por termo ao grave comprometimento da ordem pública. E ainda temos esse inciso quinto aqui. Pulei o quarto de propósito, mas espera aí. Reorganizar as finanças da unidade da federação que, alínea A, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Gente, todo Estado deve à União. O problema é quando o Estado deixa de pagar. E esse calote ultrapassa o período de 2 anos, sem nenhum tipo de motivo ou justificativa. Aí nós teremos a possibilidade da intervenção federal, assim como letra B, a linha B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Então nós temos aqui mais um motivo de intervenção. Tem município que vive de repasse. Por exemplo, quando você paga lá o seu IPVA, seu veículo, né, seu carro, sua moto, esse valor que você paga, ele vai para os cofres do Estado. Mas o Estado tem uma obrigação. Ele precisa repassar uma farpelinha para o município, ao qual a placa se mostra registrada. Esses repasses são determinados em lei. Começam, inclusive, na Constituição. A partir do momento que o Estado não cumpre repasse, não entrega aos municípios as receitas tributárias, gente, está cometendo uma ofensa a essa nossa determinação estabelecida aqui na linha B, motivo de intervenção. E sabe por que eu fui do inciso terceiro para o inciso quinto, pulando o quarto? Porque agora você vai anotar no seu caderno tudo que nós lemos até o momento vai nos fazer entender a espécie da intervenção espontânea. A intervenção espontânea será ou foi apresentada no artigo 34, inciso 1º, 2º, 3º e 5º. E quando entendendo a intervenção espontânea, o presidente da República age espontaneamente. Interessante, eu não sei se você reparou, eu disse que quando rolou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, motivo, inciso 3º, o governo do estado do Rio de Janeiro pediu pela intervenção. Mas aquele pedido foi simplesmente algo bobo, algo sem necessidade de acontecer. Porque se o motivo da intervenção foi o inciso 3º, por termo a grave comprometimento da ordem pública, o presidente da República poderia ter agido espontaneamente sem ter recebido pedido de ninguém. Porque estamos tratando de uma intervenção espontânea. E quando trazendo a intervenção espontânea, anoto aqui, ó, dependente do controle político do Congresso Nacional. O presidente, quando decretando, envia esse decreto em 24 horas ao Congresso Nacional, envia esse decreto em 24 horas ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, usando aqui da maioria simples, porque não houve indicação da maioria, então é a maioria mais fácil que tem, deve aprovar essa intervenção. Então toma cuidado. Como o presidente, nesse caso, está agindo espontaneamente, há necessidade do crivo do nosso Congresso Nacional. Show?
Firmeza? Tranquilidade aqui, gente? Então, ó, essa é a nossa intervenção espontânea. Tudo bem? Galera, deixa eu só te mostrar mais algumas coisas aqui. Nesse ainda artigo 36, a gente leu o parágrafo 1º, mas o parágrafo 2º traz pra gente o seguinte, ó, só para corroborar. Parágrafo 1º, nós vimos, deixa eu só voltar, que o decreto de intervenção especificará a amplitude, prazo, condições, né? Deve ser levado ao Congresso ou à Assembleia, com a intervenção federal e intervenção estadual. Parágrafo 2º diz o seguinte: se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas, ou seja, tem que chamar imediatamente. Períodos de recesso, tem que chamar imediatamente. Em 24 horas, né, eles precisam ser convocados extraordinariamente para que estejam presentes, para que deliberem sobre o decreto de intervenção federal. Esse nosso parágrafo 3º eu vou trazer apenas em momento posterior, que ele já nos levará ao artigo 34, inciso 6º e 7º, que são outras condições, outros momentos de intervenção. Vamos fazer o seguinte, só para a gente não quebrar tudo, a intervenção ela vai ser dividida em 3 espécies. A espontânea, acabamos de ver, manter a integridade nacional, repelir a invasão estrangeira de uma unidade da federação em outra. Temos ainda o por termo grave comprometimento da ordem pública, quando o Estado não paga a União, quando não repassa a município. Intervenção espontânea. No próximo bloco a gente vai falar da intervenção por solicitação e da intervenção por requisição. São outras espécies, eu não quero misturar, vamos fazer categoricamente, gradativamente a evolução dessas espécies. Nessa primeira brincadeira, esse primeiro bloco tratando da intervenção, valeu. Falamos da espontânea, te aguardo no próximo bloco para a gente continuar. Clique like.